Olá a todos, estamos aqui na sala de trabalho de conclusão de curso de História. Eu sou o professor Maurício, coordenador do curso, e vim aqui dar uma orientação para vocês, afinal de contas, como é o trabalho de conclusão de curso. Eu vou falar para vocês sobre a máscara do trabalho. A máscara, o que ela é? É o boneco de como vai ficar o trabalho de conclusão de curso. Então, a gente vai clicar aqui na máscara, eu já estou com ela aqui para facilitar não ter problema de abertura. Tá? Então, vocês vão abrir a máscara, ela começa aqui com o logo da universidade, nome da universidade, curso de História. Vocês sabem que o trabalho de conclusão de curso é em grupo, então aqui é para relacionar o nome de todos os integrantes do grupo que realmente participaram, o título, que é um título e subtítulo que vocês vão desenvolver, junto, claro, com a ajuda dos orientadores do trabalho. Aí vem a data, tem uma segunda página, né, que vai, mais uma vez, repete essa segunda capa, né, com nomes e sobrenomes do trabalho, o título. Aqui vocês vão inserir o nome do orientador de vocês. É fundamental ter essa parte. Aqui a gente tem uma parte que é opcional, que são os agradecimentos, né? Vocês podem fazer os agradecimentos, mas não é obrigatório. Uma epígrafe é uma frase, um trecho, uma poesia que vocês também queiram destacar, mas também, como está aqui, é opcional. Uma lista de ilustrações, quer dizer, as imagens que vocês vão colocar no trabalho, elas devem entrar aqui como numerando imagem 1, página tal, imagem 2, página tal, né? É isso, e os orientadores vão falar com vocês sobre isso. O resumo de 15 a 25 linhas, apesar dele estar aqui logo no início do trabalho, ele é uma das últimas coisas a serem realizadas. Você só faz o resumo depois do trabalho estar concluído. Então, você primeiro vai fazer todo o trabalho para depois voltar aqui e concluir o resumo. Mas isso os orientadores também vão falar com vocês, mas é fundamental. Também aqui junto ao resumo, na mesma página do resumo, também tem que trazer 3 palavras-chave. E aqui chegamos ao nosso sumário, né? Afinal de contas, como é que é a estrutura desse trabalho? Olha, ele é estruturado em introdução e mais 3 partes. Uma discussão teórica, vocês têm que lembrar que nós temos aí, o trabalho é realizado em grupo e é feito a partir da escolha de uma das 3 linhas de pesquisa. Lembrando que a gente tem a linha de pesquisa Diversidade Étnica e de Gênero, a gente tem a segunda linha de pesquisa Patrimônio Cultural e Memória e a terceira linha de pesquisa Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos. Então vocês devem perceber que as linhas são muito amplas. Então dentro das linhas vocês vão escolher um tema mais específico, claro, com a ajuda dos orientadores, vocês vão fazer um recorte disso para chegar num trabalho. A parte 1, que é a discussão teórica, é justamente acompanhado lá do arquivo de cada linha de pesquisa, tem uma relação de bibliografias que vocês encontram lá na biblioteca virtual, que todos têm acesso. Então, indo lá na biblioteca virtual, ditando pelo título o nome do autor, vocês vão encontrar aquela bibliografia. Ela é a bibliografia principal para vocês utilizarem. E é aqui na discussão teórica que vocês vão ter lido esses autores e vão relacionar. Então, aqui vocês vão, na primeira parte, fazer uma discussão teórica, ou seja, um texto acadêmico. O texto acadêmico não é um texto que vai simplesmente copiar, né, o livro, mas você vai trazer trechos que vocês podem, sim, fazerem citações, né, tem também as normas de citações na sala, então como fazer a norma de citação, se você entende que aquele trecho é um trecho fundamental para você no trabalho, você vai fazer como citação. E muitas vezes você vai fazer isso da forma indireta. O que é isso? Você vai falar sobre as ideias daquele livro, daquele parágrafo, daquelas páginas, sem citá-las literalmente, ou seja, sem usar as palavras do autor. Mas você vai lá colocar que aquelas ideias são
do autor X, tem uma forma de fazer essa citação, né, indireta, e também a gente tem informações na sala e os orientadores vão seguir com essas informações. Isso é fundamental, porque a nossa proposta de discussão teórica é o que vai dar alicerce para o desenvolvimento da segunda parte, que é um plano de ensino sobre esse tema que vocês estão desenvolvendo. Então tem uma especificidade sobre esse plano de ensino que a gente já vai tratar na sequência, né? Então, e a terceira parte é um relatório, né? Como todos já estão concluindo o curso, já têm acesso à escola, muitos já lecionam, e é fundamental que vocês, pelo menos um integrante do grupo, não é obrigatório o grupo inteiro, pelo menos um integrante do grupo deve ir com a proposta que o grupo elaborou, né? Ir a uma escola e fazer um relatório. Aí sim, todos os integrantes devem colaborar na construção desse relatório. E essa proposta deve ser realizada na escola. A gente sempre fala no máximo de 4 a 6 aulas, porque você está tomando aulas de um professor da sala. Então, também não se alongar muito na realização dessa proposta. E fazer um relatório, como a gente vai mostrar para vocês, um relatório real, efetivamente o que aconteceu, o que deu certo, o que não deu tanto certo. É fundamental trazer isso. Considerações finais, né? Não precisa nem dizer que é uma das partes finais, as bibliografias e os anexos, que a gente também vai detalhar para vocês. A introdução também está no início do trabalho, mas ela também é uma das últimas coisas a serem realizadas no trabalho. É fundamental você ter desenvolvido o trabalho para que você possa realizar a introdução. Por quê? Porque a introdução vai dizer um pouco sobre o tema, ela vai falar, então é uma apresentação geral do trabalho, como diz aqui, né? E ela vai apresentar o tema de pesquisa, a justificativa, por que vocês realizaram a pesquisa, os objetivos, né? E ela vai dar um insight, ela vai terminar a introdução, ela vai dar insight das partes do trabalho. Ela vai falar um pouquinho sobre a parte 1, vai falar um pouquinho sobre a parte 2 e vai falar um pouquinho sobre a parte 3, mas sem, né, para dar um gostinho no leitor, mas sem revelar nada, senão ninguém vai ler o seu trabalho. Então é fundamental você instigar o leitor e terminar falando um pouquinho de cada parágrafo e claro, terminando das considerações finais sem dar muitos detalhes. Aí viemos aqui a parte 1, discussão teórica. Como a gente já antecipou, é fundamental utilizar a bibliografia indicada, mas cada grupo pode acrescer muito mais. A gente tem aqui um exemplo. Vamos supor que um determinado grupo escolheu a linha de pesquisa 3, Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos. Como vocês podem ver, é muito abrangente, né? Então a gente precisa especificar. Com a ajuda dos orientadores, a gente pode dizer que é um aspecto do trabalho, da cidadania, ou ainda sobre os direitos humanos. Aonde? No Brasil, no exterior, é muito mais fácil a gente falar sobre o Brasil. Tem que lembrar que a gente está falando de trabalho de conclusão de curso. Então a gente vai ter que delimitar isso. É o trabalho escravo no século XIX, é o trabalho livre, né, os imigrantes italianos em São Paulo, ou ainda a cidadania na formação do Brasil. Então vocês podem ver com isso que a linha de pesquisa ela é algo muito amplo. Então, dentro da linha, o grupo vai escolher falar de um assunto, né, e os orientadores vão auxiliar. Então vocês vão delimitando isso. A bibliografia que a gente indica é uma bibliografia geral sobre a linha, mas é claro que ela pode ser acrescentada. É fundamental ter aquela primeira parte para que você siga para a segunda parte. Cada etapa vai ter um tempo de ser realizada. O tempo do plano de ensino, ou na verdade sobre a proposta de ensino, ela tem uma sequência aqui, né? Você tem que delimitar o assunto. E você, assim, é uma proposta do que você vai realizar como uma proposta lá na escola, mas ela tem que ser real. Ela tem que ser real porque, na verdade, vocês vão fazer na etapa final uma realização de como o relatório de como essa proposta foi desenvolvida. Então não adianta criar alguma coisa que não pode ser realizada, que é só idealizada.
Não, tem que ser uma proposta real, que vocês realmente podem realizar. Vão estipular um número de aulas, né? Como a gente falou, é bom não estender o número de aulas, porque você está na aula de um professor, e o conteúdo aula a aula, tá? É fundamental que vocês tragam um assunto, o orientador só vai poder ajudar vocês se vocês disserem exatamente o que você vai desenvolver aula a aula, porque a gente tem que tomar muito cuidado de maneira genérica. Nós estamos trabalhando, o nosso trabalho de conclusão de curso, é claro que ele vai falar de história, é claro que ele vai falar de um tema de história, mas como uma licenciatura, ele está preocupado em orientar vocês em como atuar em sala de aula. Quer dizer, como que na verdade vocês têm que fazer uma proposta, né, um planejamento de aula. Né? Uma metodologia, como essa metodologia deve ser conduzida, quais recursos vocês vão utilizar, os equipamentos, os materiais e como é a avaliação disso. É fundamental também a gente ter uma avaliação, né, e condizente com a proposta. Muitas vezes a gente tem uma proposta que é super formativa, ela é super dinâmica, atualizada, e aí no final eu faço uma avaliação que é uma prova. Então, de repente não é uma prova que a gente vai pedir, de repente a gente vai trazer um outro tipo de avaliação que é mais condizente com aquela proposta que a gente desenvolveu. Trabalhos, são de fotos, debate, né? Então é uma coisa interessante para que vocês façam efetivamente uma proposta e que tragam um produto final. É legal que os alunos consigam fazer um produto final, seja mesmo num debate, faça uma redação, ou seja na produção de cartazes, né? Ou de imagens. Isso é fundamental, que haja um produto final para que vocês possam trazer naquela parte final lá dos anexos. E aqui a gente pede mesmo para que fique claro, tanto para quem constrói isso, como para o orientador, o que vai ser aula a aula. Então a gente tem aqui alguns exemplos sobre conteúdo aula a aula. Então a vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Então, mudança na sociedade fluminense, elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Revolução Pernambucana em 1817. Então, exemplo 2, expansão marítima, as rotas de navegação, expansão do comércio, encontros entre África e Europa. Então, são alguns temas já conhecidos do ensino de história, né? Ainda o exemplo 3, abolição da escravatura, transição do trabalho cativo para o trabalho livre. E assim vai, migração, o café, a industrialização, né? O surgimento do movimento operário, já ainda no final do 19, começo do 20, e aí é fundamental que a gente tenha isso aula a aula, a gente tenha um quadrinho desse especificando como vai ser isso. A metodologia, os recursos que vocês vão utilizar e a proposta de avaliação que eu falei que deve ser condizente. As referências também são fundamentais. O que vocês utilizaram, muitas vezes utilizam sites de internet, tem uma forma de citar sites de internet, imagens. É fundamental a gente saber como fazer isso. Tem um arquivo lá, baseado nas normas da BNT, explicando como citar cada coisa. E o relatório? O relatório é o quê? É essa proposta que vocês fizeram, vocês vão aplicar. Pelo menos um integrante do grupo deve desenvolver a proposta lá numa escola. E aí todos os integrantes devem ajudar o quê? A elaboração desse relatório, que é a caracterização da escola. Então aí vocês têm que dizer como é a escola, onde, se ela é pública ou privada, se ela é do ensino fundamental, é médio, aonde que é a localização, qual é a clientela, né? Você deve definir isso aqui. E o relatório deve começar pela apresentação do professor, deve com certeza fazer o agradecimento ao professor lá da escola que está cedendo o espaço para vocês, para a realização das aulas, e falar efetivamente a verdade, quer dizer, a partir daquela proposta, porque como tudo, a ideia de planejamento, nem sempre tudo ocorre como a gente pensa, mas a gente vai tentar, claro, sempre desenvolver aquilo que foi planejado. Então, e aí é importante a gente fazer o relatório, né, de como de tudo ocorreu. Né? É fundamental também que vocês façam
fotos, né? Principalmente dos trabalhos dos alunos, né? Vocês devem tomar um cuidado no caso de fotografias de menores, sem autorização não pode ter fotografias de menores. Por isso a gente fala em fotografias dos trabalhos, da produção que os alunos fizeram. Seja prova, se você definir que é uma prova, seja cartazes, né? O que você for fazer como uma proposta de avaliação final. É fundamental isso. E as considerações finais, quer dizer, o que você acha de ter desenvolvido esse trabalho, o que o grupo acha, como é que isso foi desde a elaboração aí da construção teórica dessa proposta, que fundamenta o trabalho, o planejamento, né, do plano de ensino e a aplicação. Né? Então, o que deu certo, o que não deu, e aí as referências bibliográficas, e aqui nos anexos, sim, vocês trariam essas imagens que vocês registraram. Bom, isso daqui foi para dar uma noção para vocês, né? Apêndice também é uma área opcional, isso foi para dar uma noção inicial do que deve ser o trabalho, como ele deve ser feito, como ele deve ser desenvolvido na máscara. Lembrando que a máscara é postada apenas na última etapa do trabalho de conclusão de curso. Ele é feito na Wiki, né, ao longo das etapas 1 e 2, portanto você vai desenvolvendo essa Wiki e na última etapa você tem que postar o trabalho na máscara em Word, como vocês estão vendo aqui. Tá certo? Um bom trabalho para todos os grupos e até!